Folha TV, apoio Plainge. Olá, está começando agora mais uma edição do Folha TV, uma parceria entre a Folha de Londrina e a UniTV. No programa de hoje vamos falar de preparação para a volta às aulas e também de mulheres batalhadoras. Não saia daí, veja só o que a gente preparou para você. A importância da organização na volta às aulas. Se preparar de uma maneira em que ele não vá se sobrecarregar. Então ele já vem se preparando, ele vai sentindo uma segurança maior. Ainda como preparar um lanche gostoso e saudável para as crianças. É importante os pais prestarem atenção no que a criança come, principalmente na escola. E você vai ver também que as mulheres estão estudando mais, trabalhando mais e em profissões surpreendentes. Eles querem ver um homem, né? Eu não acredito que vão achar uma mulher no lugar do coveiro. Fique com a gente, o Folha TV está só começando. As férias escolares estão quase acabando. Daqui em diante é contagem regressiva para a volta às aulas. E a preparação vai além da compra do uniforme e do material escolar. Você vai conhecer agora a proposta de uma pedagoga para o planejamento diário dos estudos. É uma matéria para um caderno especial que a gente fez sobre volta às aulas, né? E dessa questão de como se organizar nos estudos, né? A criança, o adolescente, se organizar no sentido de organizar os estudos em casa, né? E aí a gente conversou com uma psicopedagoga, né? Que falou da importância de ter ali todo dia um tempinho, né? Tirar, sei lá, meia hora, 40 minutos do dia para estudar, mas estudar não só fazer a tarefa, né? Fazer a tarefa de casa, o dever de casa e dar uma estudada, né? A postura para estudar, um ambiente tranquilo, né? Se organizar, né? E aí entrou essa parte de organização que ela comentou, explicou pra gente e sugeriu uma forma de se organizar que é fazer um calendário, né? Com as atividades do dia, porque hoje em dia a criançada, né, a molecada tem muitas coisas para fazer durante o dia, né, natação, inglês, não sei o quê. Então aí definir lá, tal hora vou estudar, depois vou brincar, né, organizar isso também, tem a hora que é livre para brincar ou para jogar videogame, para assistir TV. E aí conversamos, né, com uma criança que aplica isso, né, que a mãe decidiu aplicar isso no dia a dia, né, então, que é o Rodrigo, né. Então, assim, ele é bem organizado mesmo, né, ele tem lá no quarto dele um cartazinho que tá tudo definido lá. Tal hora tem que fazer isso, aí tem o horário da soneca também, que é importante também, né, ter um tempinho ele tirar uma hora para dormir, para descansar, né?
E aí é uma maneira de organizar bem e melhorar o rendimento na escola, né? Nas férias, quem é que pensa em estudar? As crianças querem descansar, brincar e se divertir. Mas já é hora de pensar na volta às aulas, o que exige planejamento. Para começar, a dica dessa pedagoga, com especialidade em psicopedagogia, neuropedagogia e em educação especial, é levar os filhos junto na hora de pesquisar e de escolher o material escolar. Isso é importante, para ele já vai dando valor devido para as coisas, conhecendo a questão da qualidade do material, porque muitas vezes ele quer algo que chama a atenção pela ilustração que tem ou algo assim, só que não tem uma boa qualidade. Então é necessário que ele conheça a questão de qualidade, preço desse material. Depois é se organizar para o início de mais um ano letivo. Além de dar aulas, Viviane faz atendimento clínico a crianças e adolescentes. Ela costuma preparar uma tabela semanal, dividida por dias da semana e horários. E tem horário para tudo, para ir à escola e em casa, tempo para tarefa e pesquisa e para as outras aulas particulares do aluno. Mas fundamental mesmo seria a revisão diária. 40 minutos em média para relembrar o que se aprendeu em sala de aula. Quanto mais avançada a série, o tempo também deve aumentar. O conteúdo que ele viu naquele dia, ele dá uma olhadinha. Se caso tem alguma coisa que ele ainda está em dúvida, ele pode anotar. Aí ele pede auxílio da professora, a dúvida que ele tem, para ele não ficar guardando essa dúvida, né? E também na hora da prova, já vai, para ele estudar, ele já vai estar mais organizado, já vai ter um tempo para ele sentar ali, se preparar para aquela avaliação, já sabendo e tendo noção também do que ele estudou. Segundo a pedagoga, esse tempo diário dedicado aos estudos ajuda inclusive quem vai prestar vestibular. O vestibular é um momento que você tem uma gama de conteúdos, então você, lá para aquele momento do vestibular, você já vem se organizando. Tem os plantões de cursinho, tem o cursinho, tudo. Então é um momento que também ele tem que se cuidar para que ele não fique ansioso e não se sobrecarregue, porque muitas vezes tem caso, o estudante fica na véspera do vestibular, ele fica doente de tanto angústia, de tanto a ansiedade, assim, por algo que ele tem a fazer. Então ele já vem se preparando, ele vai sentindo uma segurança maior. O ambiente também deve ser levado em conta. Um local silencioso, bem iluminado, com espaço na mesa ou escrivaninha, uma cadeira confortável e postura correta. Mas não é só estudo todo dia, não. A tabela prevê tempo para o lazer, para brincadeira, para o videogame, para o almoço e jantar e até para a soneca. Eu tenho uma criança que eu atendo que ele tem 11 anos, que até hoje ele mantém esse hábito. E geralmente depois dessa sonequinha que ele gosta de fazer a tarefa dele. Ele já está descansado, já repôs as energias, então é o momento que ele vai para a tarefa dele. Assim como nos fins de semana, agora nas férias, os dias são livres. Mesmo assim, olha só o Davi, ele mantém o hábito diário da leitura. E nessa hora, os gibis são os preferidos dele. O Davi tem 8 anos e vai para o 4º ano. Ele veio de São Paulo no 2º semestre do ano passado e começou o acompanhamento pedagógico para ajudar na adaptação. Funcionou. Ele já até começou a colocar em prática a tabela diária. Tímido, ele diz que não é complicado, que ainda sobra tempo para a brincadeira e confessa. Ajudou e bastante na hora da prova. Ajuda muito a pessoa a conseguir fazer tudo em um momento. Como a mãe trabalha, é a avó quem acompanha as tarefas diárias. Obediente, o Davi garante que, apesar de adorar o videogame também, não ultrapassa o horário permitido. Porque senão minha mãe me proíbe de jogar. É assim, devagarinho, sem imposição, que os estudantes vão criando uma rotina diária e organizada. Depois é só seguir. Essa tabela muda toda semana, de acordo com as atividades e compromissos, e também levando em conta a opinião das crianças e adolescentes. Uma programação que pode ser útil para todo mundo, até mesmo para quem já terminou os estudos. Uma mãe me relatou que ela começou a fazer para ela
ela falou assim, eu tenho a minha agenda dos compromissos, mas eu tenho numa folha sulfite uma tabela onde eu visualizo mais rápido, porque a gente sabe a importância, né, dessa tranquilidade que tem que ter. E depois do intervalo, você vai ver como preparar um lanche gostoso e saudável para as crianças levarem à escola. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. Falando ainda em volta às aulas, a maioria dos pais sofre na hora de preparar o lanche que os filhos vão levar à escola. Eles querem guloseimas, as mães querem alimentos saudáveis. Mas será que tem como preparar ao mesmo tempo um lanche nutritivo e gostoso? Veja só na reportagem. Foi bastante diferente, né? Que eu estou acostumada com o impresso, estou aqui na Folha já há um bom tempo e pela primeira vez com a Folha eu fiz uma matéria para televisão. Então foi diferente, mas foi uma experiência muito bacana, assim, sabe? Que agregou bastante. Mas é uma linguagem diferente, é diferente. A gente tem que se posicionar diante do entrevistado, diante da matéria. Enfim, a gente fica muito nos bastidores no impresso, né? Só no telefone, escreve. Agora na televisão a gente tem que se arrumar um pouquinho mais, se preocupar com a aparência, com a forma de falar. Tem que ter toda uma preocupação extra, né? Que é a nossa imagem que está aparecendo. Gostei. Admito que gostei. Pão, bolacha, iogurte, sucos. Preparar o lanche diário das crianças é uma tarefa que exige criatividade dos pais. Afinal, o que fazer para agradar o paladar das crianças e não abrir mão de uma alimentação saudável? E outro dilema enfrentado é como variar sempre o cardápio. Para sanar essas dúvidas, nós vamos conversar com Lígia Trintim Canarella. Ela é mãe de Arthur, de 7 anos, e Gabriel, 2, e também é nutricionista. E ela enfrenta diariamente o desafio de preparar o lanche dos seus filhos. Nós estamos aqui com a Lígia Trintim Canarella, que é mãe do Arthur, de 7 anos, e do Gabriel, de 2. O Gabriel se alimenta na escola, no período da escola oferece alimentação, mas para o Arthur ela precisa preparar o lanche diariamente. Lígia, então conta pra gente, é um grande desafio preparar o lanche todos os dias? Não é muito não, até que não é tão difícil, é só a gente, né, ter um pouco de criatividade e pensar na saúde da criança, né, de mandar um lanche que seja agradável ao paladar, mas também saudável. E qual é o segredo para conseguir um lanche para agradar o paladar deles e manter a alimentação balanceada? Eu sempre procuro assim, mandar diariamente uma fruta, então que nem por exemplo aqui eu coloquei a maçã, um pêssego, uma nectarina.
Se os pais preferirem, também pode mandar uma fruta cortada, mas aí tomar cuidado que não seja uma fruta que escureça. Por exemplo, a maçã, eu já não mando cortada para não escurecer. Aí pode ser um mamão cortado, mas aí levar também um garfinho, o que for mais prático. No meu caso, eu acho mais prático assim, uma fruta que seja mais prática para a criança comer. Aí um suco natural, eu sempre preparo aqui, né, que nem aqui vocês estão vendo o suco. Uma garrafinha térmica é importante para manter, né, o suco gelado até o horário, dependendo da escola, são 3 horas até do início das aulas até o intervalo. Então, o ideal seria uma garrafinha térmica. Se a escola tiver geladeira, onde possa ser guardado na geladeira o lanche até o horário do intervalo, aí não tem problema. Mas se não, é necessário uma garrafinha térmica. Até a própria lancheira, nós optamos por essa térmica, que fica mais fácil também tá mantendo a temperatura. Tá? E para conservar bem o lanche, vi que você também tem um segredinho aí para manter bem refrigerado. Qual é? Esse daqui é doador de frio. Por exemplo, quando eu mando um pão, que nem aqui assim, vocês estão vendo um pão que tem uma fatia de queijo. Então, o queijo é um alimento que precisa de refrigeração também. Se não, aí não coloca um queijo. Pode ser só um pão com manteiga, um pão com geleia. Aí não colocar um alimento perecível. E Lígia, uma guloseima de vez em quando tá liberada? De vez em quando, né? A gente sabe que as crianças veem outras crianças comendo. De vez em quando eu libero também uma guloseima. Não sempre, mas de vez em quando sim. Que a Lígia, além de mãe, ela também é nutricionista. Então, Lígia, fala pra gente aí, monta o que seria um lanche saudável. Assim, dá um exemplo pra gente de um cardápio saudável. Então, como vocês estão vendo aqui, então um pão integral, pode-se passar, como eu disse, uma manteiga, uma geleia, colocar uma fatia de queijo. Sempre, né, diariamente colocar uma fruta, sempre colocar. Um suco de fruta natural, eu prefiro ainda o suco de fruta natural aos de caixinha. Porque os de caixinha são industrializados e tem uma quantidade muito grande de açúcar. Então, se você faz o suco natural da própria fruta, você mesmo coloca a quantidade de açúcar, que não precisa ser exagerada, né? Para a criança sentir o gosto da fruta. Coloca, pode substituir também por uma água de coco, até um leite com achocolatado, para variar. Porque é importante também variar para a criança não enjoar. Então, sempre variar a fruta, variar o pão mesmo, o pão integral. Às vezes pode ser uma bisnaguinha, um pedaço de bolo de cenoura, por exemplo. Sempre um pão francês, sempre variando. Tá? Bolacha. Isso, bolacha também, sem ser as recheadas que tem uma quantidade excessiva de gordura trans. Então, mas tem várias opções, até bolachas cookies integrais, outras bolachinhas, biscoito de polvilho também, sempre dá pra ir dando uma variada assim. Opção é o que não falta, né? Tem que soltar a criatividade, é isso? Isso mesmo. Pensar que é muito importante para a criança nessa fase escolar ingerir a quantidade de nutrientes adequada, porque eles estão em aprendizado, estão em desenvolvimento. Então é importante os pais prestarem atenção no que a criança come, principalmente na escola. Lígia, e na correria do dia a dia, se os pais não tiverem tempo de preparar, de dispensar muito tempo para preparar o lanche, quais são outras opções práticas, rápidas e saudáveis? Então, outras opções, vamos supor, no lugar do pão, a gente, como eu já disse, pode ser um biscoitinho, uma bolachinha integral, que tem vários tipos disponíveis no mercado hoje em dia, várias marcas se preocupando aí com a qualidade, né, dos alimentos disponíveis, então com fibras, com teor de sódio reduzido, com teor de açúcar também reduzido, de gordura trans, que a própria Anvisa já está limitando essa quantidade de gordura trans. Então já tem disponíveis outras coisas para estar adquirindo no supermercado. Por exemplo, esse biscoitinho que eu coloquei, até o próprio biscoito de polvilho, esse aqui é um teor reduzido de sal também. Nós temos as barrinhas de cereais, que muitas crianças gostam, meu filho, por exemplo, gosta bastante. Os sucos também variados, o suco é mais fácil também. Aqui, outra opção é o suco de uva, que é o preferido, né, da garotada, eles gostam bastante. Mas variando o suco de laranja, de uva, acerola, maracujá, manga, várias frutas disponíveis, né? Então, água de coco, como eu já disse. Se na escola disponibilizar um refrigerador ou a garrafinha térmica, pode ser até um leite com achocolatado, até uma vitamina de fruta também, não tem problema.
E daqui a pouco você vai conhecer a história de duas mulheres que não fogem do trabalho e que são um exemplo de determinação. Maioria na população brasileira, as mulheres vêm somando realizações ao longo dos anos. Resultado que aparece no levantamento do IBGE, na última pesquisa nacional por amostra de domicílios. Elas estudam mais do que os homens e vêm conquistando também cada vez mais espaço no mercado de trabalho, inclusive em profissões inusitadas. Nós recebemos frequentemente os dados do IBGE. No último dado que nós recebemos, nós constatamos que o número de mulheres chefes de família cresceu mais do que 4 vezes nos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo, outros dados também nos chamaram a atenção, como as mulheres que estão ocupando mais outros setores, né, estão aumentando seu nível de ocupação, tanto no mercado de trabalho quanto em outros setores da sociedade. Então, nós fomos atrás dessas mulheres que estão ocupando profissões que eram majoritariamente masculinas. E também entrevistamos mulheres hoje que são chefes de família, né? Falamos com especialistas que fizeram uma avaliação a respeito dessa mudança de comportamento e eles abordaram principalmente a autonomia e independência da mulher nos últimos anos. Trabalhadoras e com estudo. Dados do IBGE revelam que o índice de ocupação das mulheres subiu 24% nos últimos 10 anos, chegando a 43,9%. A grande maioria, 78,2%, com curso superior completo. Na média geral, elas têm 7,3 anos de estudo, contra 7,1 deles. Já na faixa dos 20 aos 24 anos, elas somam 10,2 anos de estudo. Aumentou também o número de residências brasileiras que têm a mulher como chefe de família. De acordo com o IBGE, em 1996, eram 20,81%, 37,4% em 2011. Nesse universo estão principalmente as divorciadas e mães solteiras. É o caso da Cristiane. O filho, Victor Hugo, tem hoje 18 anos. E ela sabe bem o sufoco que passou sem poder contar com o pai da criança. O mais difícil é você poder passar valores e prover, lógico, a condição financeira, como é que vai ser. Isso assusta a gente um pouco. Fala, poxa, eu tô com um filho na mão, um bebezinho, que vai depender de mim, como é que eu vou fazer? Apoio da família não faltou. Mesmo assim, Cristiane não parou de trabalhar. Pior, era gerente de uma loja no shopping. E no primeiro ano, a criança teve problemas de saúde. E a gente teve que correr atrás e cuidar, sem saber, porque quando ele nasceu, ele já nasceu com um probleminha, ficou internado. Então, tudo isso assusta, porque você fala, puxa, tem que cuidar, né? Então, acho que o mais difícil, assim, a primeira adaptação de como é que eu vou fazer, como que eu vou encaixar isso na minha vida, com o trabalho, sozinha, tendo que, cuidar de todas as coisas. Hoje, empresária, a Cristiane tem uma loja de brinquedos. O filho trabalha e estuda, faz faculdade de Direito.
E ela não esconde o orgulho que tem de chegar onde chegou e do filho que criou sozinha. Orgulho dele, sabe, por ter ficado do meu lado, por ter entendido a minha história, por ter lutado junto comigo, porque não é uma coisa fácil, mas é uma coisa prazerosa. Eu falo assim, o prazer é muito maior do que a dificuldade. Então a gente vai para frente. Para quem se vê nessa mesma situação, sozinha, tendo que ser responsável por um filho, vale ouvir a experiência de quem tirou tudo isso de letra. Vale muito a pena. Eu acho que essa alegria de você ter um ser que dependa de você, que você vai lutar, e a hora que você olha esse ser completo, né, estudando, né, trabalhando, namorando, cuidando da vida, assim, né, soltando de você, assim, a gente fica com o coraçãozinho apertado por um lado, mas fica orgulhosa do outro e falar, puxa, eu acho que eu fiz o meu melhor, né? Faria tudo de novo, com o maior prazer, porque ele deu razão para minha vida. Missão cumprida. Se antes as mulheres sequer tinham direito a voto, hoje elas ocupam cargos de chefia e até profissões dadas antes como masculinas. Por exemplo, tem mulher dirigindo ônibus e até pilotando avião. Mas tem locais que nem mesmo a maioria dos homens quer trabalhar, como por exemplo, num cemitério. Mas olha, também tem mulher por aqui. É o trabalho de construção, reboco, exumar, abrir a gaveta e fazer o sepultamento. Já deu para perceber, né? A Fernanda é coveira no cemitério Padre Anchieta, na zona leste de Londrina, há quase 2 anos. Além dela, só tem mais 2 mulheres nesse trabalho na cidade. Eles querem ver um homem, né? Eu acredito que vão achar uma mulher no lugar do coveiro. Em casa não houve problema, afinal é quase uma coisa de família. O sogro foi coveiro, o pai trabalhou na ACESF, outros parentes fazem manutenção de túmulos. Mas dentro do cemitério, de vez em quando ainda tem que vencer o preconceito. Eu teve uma vez um caso de um irmão e veio, né, para fazer a exumação, para fazer um enterro. E eles não acreditando, eu era o coveiro, insistindo que iria o coveiro no cemitério. Eles não acreditando, ficaram até ver o término do serviço. E aí sim eles falaram assim, nós duvidamos que você era coveira mesmo. E mais, diferente do que muita gente pensa, não foi por falta de opção que ela se tornou coveira. Eles acreditam que vão achar uma pessoa de idade, velho, sem instrução. Mas na verdade hoje o perfil é diferente, é uma mulher, né, com instrução e pode estar tirando todas as dúvidas que a família tem naquele momento. Serviço leve ou pesado, Fernanda tem que fazer igual a um coveiro homem. E depois de um dia inteiro de trabalho, ela encara a faculdade de administração com um sonho bem definido. Quer ser papilocopista. Não tenho medo, eu já sou curiosa, já quero morrer, eu já quero saber, morreu ou morreu, e o porquê, em a família, ele fazia, eu já quero saber de tudo, todos os detalhes. A ex-vendedora que virou coveira se orgulha do trabalho e do que conquistou através dele. Melhorou a renda da família, ajudou na compra da casa própria. Por isso é com a maior naturalidade que ela encara o dia a dia num local que muita gente nem gosta de entrar. E medo de assombração ou de ficar sozinha no cemitério? É com muito bom humor que a Fernanda responde. E você tem medo de ficar no cemitério? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Surpreendente, não é mesmo? Bom, e o Folha TV de hoje fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau, tchau. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos
alimentos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321.